Abra sua Bíblia, vou ter o privilégio de ministrar a palavra de Deus, na verdade compartilhar com vocês dentro desse tema, um texto tão conhecido, mas muito conhecido. E o que me levou a escolhê-lo, ou poderia dizer assim, ter uma direção de Deus para compartilhar esse texto é por conta do nosso tema, falando com Jesus. Mateus 15. Só em ler você já vai perceber a razão. A partir do versículo 21, a epígrafe diz: a mulher cananeia. Nós encontramos esse episódio do ministério de Jesus, retratado também por Marcos, no capítulo 7, versículos 24 ao 30. Eu escolhi ministrar aqui em Mateus por conta de ter um maior argumento, né? E pela minha dificuldade de falar com você, então tendo mais argumento eu consigo cobrir o horário, né? E o pastor Enéas orando para eu terminar na hora. Quem achou Mateus 15 diz amém. Versículo 21 diz: e partindo Jesus dali de onde estava, foi para as partes de Tiro e Sidão. E eis que uma mulher cananeia que saíra daquelas cercanias clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Ela clamou, ela gritou, mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele ou junto dele, rogaram-lhe dizendo: despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele respondendo disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então ela chegou e adorou-o dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo disse: não é bom pegar o pão dos filhos e dá-los ou deitá-los aos cachorrinhos? E ela disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse-lhe: ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Ore comigo, querido Pai. Nos debruçamos diante desse texto, meu Senhor, para celebrar esse tema falando com Jesus. Que privilégio nós temos, Senhor, em meio a tanta turbação na vida humana, em meio a tanta confusão, tanta gente querendo falar com tanta gente, nós temos acesso à Tua presença, Senhor. Nós temos, Senhor Deus, o privilégio de, em nome de Jesus Cristo, falar com o Senhor. Há tempo de sermos, Senhor, aceitos, há tempo de alcançarmos socorro em tempo oportuno, Senhor. Que privilégio nós temos, Senhor, de viver isso, não só quando nos reunimos no templo, mas em todo momento da nossa vida, em cada aspecto, episódio, nós temos o privilégio de falar com o Senhor, de fazer as coisas falando com o Senhor. E que bom ouvirmos a Tua voz, sabermos que o Senhor fala conosco, que não é um monólogo, Senhor, mas que é uma conversação. E como acabamos de cantar com a irmã André aqui agora a canção, o Teu Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, Senhor. Então aquilo que eu sinto, que eu vivo e não sei o que seja, não sei expressar com palavras, o Teu Espírito, Senhor, faz aquilo que eu não sei fazer. E o Senhor, Seu Espírito com certeza faz muito melhor do que cada um de nós, Senhor. Então nós temos o privilégio de celebrar essa bondade do Senhor e nos aplicarmos a Tua palavra em o nome de Jesus. Quem concorda, diga amém. Amém, graças a Deus. Então fique com sua Bíblia aberta nesse texto de Mateus 15. É muito útil, eu sei que aqui não é aula de escola dominical, né? Nós estamos na quarta, então não poderia ser dominical, mas se você voltar os seus olhos para a harmonia dos evangelhos, ou para o que o Marcos fala acerca desse mesmo episódio, no capítulo 7, versículo 34 a 24 até o 30, ele fala de Jesus indo a Tiro e Sidão, ele fala de Jesus chegando lá e entrando numa casa e querendo ficar lá calmo. Mas a Bíblia diz que ele não conseguiu ocultar-se das pessoas, e uma mulher aparece ali, e ele diz, o Marcos, que essa mulher tinha uma filha
conforme Mateus fala, mas Marcos nos dá uma informação preciosa. Marcos é aquele que fala sobre o endemoniado gadareno e diz que quando Jesus chega em Gadara, um homem vem possesso de um espírito maligno, e Marcos dá um detalhe de uma qualificação daquele espírito. Ele fala que é um espírito imundo, e por conta de qualificar aquele espírito que agia no homem como um espírito imundo, ele diz o que aquele espírito fazia o homem agir. Diz que ele andava dia e noite gritando pelos montes, diz que a sua casa, o seu lugar era nos sepulcros, e ele não tinha paz, e que muitas vezes já tinham pego aquele homem e algemado ele, prendido, tentando fazê-lo acalmar, mas eles faziam com que os grilhões, as cadeias fossem nada, ele arrebentava tudo, tal era a manifestação satânica nele. E quando Jesus aporta na ilha, não é Jesus que o busca, é ele quem busca Jesus, ele já vem rendido, o homem se ajoelha, o espírito que está nele se ajoelha diante de Jesus, confessa quem é o Senhor, e quando um espírito confessa o nome do outro, é uma forma de se render à autoridade do outro, e o Senhor o liberta. E o povo daquela cidade, que estava acostumado a ver aquele homem mau, maligno, uma ameaça à sociedade, uma ameaça à sua família, eles o encontram assentados, vestido e calmo. Tal era a forma como o Senhor agiu na vida dele. E Marcos, quando vai nos informar a qualificação desse espírito que agia na vida dessa menina, aqui no capítulo 7 de Marcos, no versículo 25, diz que ela tinha um espírito imundo. Então, nós não podemos afirmar que esse espírito nessa menina fazia a mesma coisa. Mas a gente vai compreender, olhando as Escrituras, a gente vai entender a manifestação desse espírito que fazia na menina. Se o espírito que agia nela era um espírito imundo, então ele levava essa menina à imundície, a fazer coisas que não eram normais e naturais a um ser humano. Então, eu poderia afirmar, com base nesta informação, que todas as vezes que alguém faz algo que não é natural, muito natural ao ser humano, tem um espírito agindo na vida da pessoa. E espiritualmente falando, nós já sabemos que ou está o Espírito de Deus agindo na vida de alguém, ou um outro espírito que não precisa nem nominá-lo, porque a nossa vida é casa espiritual. Ou nós somos habitados pelo Espírito Santo de Deus, ou somos habitados por outro espírito que não é o de Deus. Não há chance para um segundo termo, uma terceira condição, perdão. Será que o Espírito de Deus habita com outro espírito dentro de uma mesma pessoa? Impróprio, não dá para ser. O Espírito Santo não divide casa espiritual. Jesus foi enfático em dizer: vocês não podem servir a dois senhores, ou você ama um e aborrece o outro, ou ama o outro e aborrece o um. Então, ou nós somos de Deus ou não somos. O que você tem a dizer sobre isso? Você é de Deus ou não? Quem aqui é de Deus, diga glória a Deus, eu sou dele. E uma outra questão, a Bíblia diz, Marcos escreve, que quando o Senhor proclama para a mulher que a filha dela estava liberta, ela chega em casa e encontra a filha dormindo na cama, deitada na cama. Isso significa que não era hábito dessa menina ficar deitada numa cama. Isso significa que o espírito a inquietava e ela não conseguia repousar, como aquele espírito imundo naquele gadareno não o permitia repousar. Então, o salmista, ele diz certa vez: volta minha alma ao teu repouso. Então, de alguma forma, e eu tenho que lhe falar isso, não premeditei dizer, mas de alguma forma, por qualquer motivo na nossa vida, se o nosso espírito está inquieto e não acha repouso, não acha segurança, não encontra descanso, já que Jesus disse: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Se por qualquer motivo na vida você não encontra descanso, alguma coisa errada está acontecendo. Você precisa viver o descanso de Deus. Eu também preciso viver o descanso de Deus. Como então eu devo tomar atitudes na minha vida? Quando você perceber que você está inquieto por tudo.
Não é Filipenses que Paulo escreve, não estejais inquietos por coisa alguma. Ele dá a receita de como fazer para não estar inquieto. Mas a moral da história, a percepção espiritual que a Bíblia nos informa é que eu e nem você, nenhum de nós pode ficar inquieto ou deva ficar inquieto por coisa alguma. E aí a Bíblia dá o receituário para a gente se libertar da inquietação, da inquietude. Mas sejam as vossas orações em tudo conhecidas diante de Deus, as vossas petições em tudo conhecidas diante de Deus através de oração, súplica com ação de graças. Isso quer dizer que oramos ao Senhor, mas em algum momento suplicamos, clamamos ao Senhor por algo que nos é muito importante, que a gente não está vendo a solução. E o que a Bíblia diz, que a paz de Deus, que excede todo entendimento, vai tomar conta da situação. E quando a paz de Deus chega, a inquietude tem que ir embora, porque quando a paz de Deus chega, ela domina a ambiência do nosso ser e da nossa casa. Quem pode dar glória ao nome do Senhor por essa verdade? É uma verdade espiritual que tem base na Bíblia. Então, eu sei, meus amados irmãos, que nós vivemos no Brasil agora uma inquietação generalizada. Eu não vou falar de esquerda, nem de direita, nem aquele que está em dúvidas, enfim. Mas em nome de Jesus Cristo, em algum momento, o coração de quem diz servir ao Senhor tem que estar em quietude diante do Senhor. Quando eu digo inquietude, eu não digo uma pessoa amordaçada, calada, quieta, mas eu digo uma pessoa dominada pelo Espírito de Deus, controlada pelo Espírito Santo. Nós precisamos orar, a igreja precisa orar, porque de alguma forma a igreja foi sim aviltada, sim, foi contaminada por essa questão toda, e nós precisamos acalmar o nosso coração, nós precisamos continuar dependendo da manifestação do reino de Deus. Jesus disse para Pedro: põe a tua espada na bainha, porque mete a espada e guarda ela, porque se eu quisesse eu pediria ao meu pai, ele mandaria aqui anjos, milhares, miríades de anjos para resolver a situação, mas eu sei que vim para esse momento, e o problema meu e seu é às vezes não reconhecer o nosso momento. Nós precisamos reconhecer o nosso momento, e se há algo que o Espírito Santo traz à nossa vida, quando nós temos relacionamento com Ele, Ele traz a informação, ainda que ela não seja falada no português, mas lá dentro de nós o Espírito Santo comunica essa quietude, nos informando o momento que a gente está vivendo, até mesmo da política, na questão social, na questão econômica. Eu não estou dizendo de ser um panaca, cruzar o braço, deixar tudo acontecer, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando de ser governado pelo reino de Deus, ser governado pelo Espírito Santo. E irmãos, a nossa nação está precisando. Eu fiz crítica a alguém que foi fazer bandeirinha ou foi em tal lugar, não falei nada. Eu estou falando de ambiência espiritual, eu estou falando de relacionamento com Deus, eu estou falando de alguém que buzina o carro sem raiva. Você tem o direito de buzinar o carro, porque às vezes os pedestres são lerdos, atravessa falando do celular, você tem direito de buzinar, mas não com raiva. Então você pode buzinar assim, dando glória a Deus. Glória a Deus. Não é verdade? Embora não seja, nem sempre seja fácil, né? A pessoa atravessa a sua frente: ô amada, amado, por que você fez isso? Nem sempre dá para fazer. Mas certo é que essa era a manifestação desse Espírito na vida desta menina, que a gente não tem aqui muito a idade dela, mas dá a entender que ela era adolescente, quem sabe, enfim. Mas certo é que ela era dominada por um espírito maligno. E antes de entrar propriamente no texto, mas falando do que vou falar, já estou falando do texto. Existem muitos espíritos malignos por aí, se assanhando em vida de crianças, de adolescentes. Há um espírito no mundo. Estava conversando com um amigo hoje, na hora do almoço, falando sobre isso. Ele tem quase a mesma idade que eu. Não entendi por que o evangelista está rindo, mas tudo bem. E a gente estava recordando o nosso tempo, a nossa submissão aos nossos pais, a honra aos professores.
As minhas irmãs ainda pegaram reguada no colégio. Eu não peguei porque eu sempre fui um aluno muito obediente. A professora gritava, volta para a sala, eu voltava. Não pula a janela, eu não pulava. Enfim, assim, obediente. Mas é o do tempo do apagador, na verdade, que atravessava a sala voando e acertava a cabeça do garoto lá. Então, parece que a gangorra mudou para o outro lado de uma forma desproporcional. O que é isso? Isso não é natural. O mundo, diz a Bíblia, jaz no maligno. E existe um espírito sobre a nossa terra agindo de uma forma impiedosa, que as pessoas às vezes falam de questões emocionais, questões sociais, e pouco se fala de questão espiritual. E não vai aí uma crítica objetiva, é só uma apreciação de que os desenhos animados num smartphone pode entreter, mas não resolve o problema espiritual. Não resolve, pode acalmar por um momento, mas não retira o espírito maligno que incita a criança à desobediência, que incita uma geração a fazer umas coisas revoltosas que são repugnantes só em pensar, em ouvir ou em falar, muito mais em ver. Então, esse espírito maligno que atua no mundo sempre atuou. Essa fala de que o mundo jaz do maligno, ela tem 2000 anos, quase 2000 anos, porque na verdade ela é uma apreciação. E aqui nós estamos diante de um fato de uma mulher que teve a sorte, a bênção de ter Jesus chegando nas cercanias, no lugar onde ela morava. A palavra diz que alguns de Tiro e Sidão já tinham ouvido falar dos milagres de Jesus, e com certeza essa mulher não foi em busca de Jesus sem saber quem era ele, sem nunca tendo ouvido falar o nome dele. E o contexto que Marcos nos informa que ele entra numa casa ou tenta se ocultar porque estava ali para fazer algo específico, mas não podia esconder-se da multidão aflita que buscava socorro. E como que Jesus se esconderia de alguém precisando da bênção e do socorro dele? Eu quero dizer para você que Deus não brinca de esconde-esconde em relação a você, que Deus é um Deus que se manifesta, que Deus é um Deus que sabe da sua necessidade. Tão somente ele se aplica ou ele se envolve quando a pessoa se relaciona com ele, quando clama por ele, para que a coisa não fique duvidosa. Invocou o nome do Senhor, a palavra diz, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E não importa a questão que seja, invocou o nome do Senhor, é com fé, você está ali se dobrando a autoridade dele, Deus vai manifestar o seu poder em algum momento, da forma dele, mas a solução virá de Deus. Guarda isso para o seu coração, retenha essa palavra e não a jogue fora, guarde no seu coração, porque Deus se manifestará, e quando ele se manifestar, a glória vai ser poderosa e vai trazer a solução daquilo que você precisa. Ainda que seja uma questão igual o Willi que eu falei, Deus também se manifesta nessa área para fazer o rapaz casar. Com certeza Deus é muito bom. Então a Bíblia está dizendo aqui que essa mulher, ela saíra daquelas cercanias e ela clamava dizendo, interessante aqui o conhecimento que essa mulher tem de Jesus vai muito além do que qualquer judeu poderia ter, porque a Bíblia diz que os judeus não reconheceram a Cristo como Messias. E quando essa mulher vai clamar ao Senhor, ela usa a mesma frase, a mesma expressão de Bartimeu, que quando nós pensamos na história de Bartimeu, era o único que enxergava daquela turma toda, era o cego que estava à beira do caminho de Jericó. Ao chegar em Jericó, ele estava ali, e é ele que ouvia as pessoas dizer, quem está aí? Jesus de Nazaré. E ele começa a clamar, Jesus de Nazaré, tem misericórdia de mim. É isso que ele fala? Não, ele diz, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os judeus, a maioria deles chamavam Jesus de Jesus de Nazaré. Ainda falavam, não está aí José, seu pai, seus irmãos não estão aí? Como é que ele tem autoridade para fazer esses milagres? E essa mulher que não era gentia, não era da nação de Israel, não era judia, ela clama assim, Senhor, filho de Davi,
tem misericórdia de mim. Ela não clama por Jesus de Nazaré, ela não clama por Jesus de Belém, não, ela clama por Jesus, filho de Davi. Olha o que essa mulher está dizendo. Ela está dizendo quando clama: eu reconheço que tu és herdeiro do trono de Israel, eu reconheço que tu és o filho de Davi, da descendência de Davi, eu reconheço que tu reinas, eu reconheço que tu tens um senhorio, estou eu aqui me submetendo a esse senhorio. Ela diz Senhor. Ela não diz apenas Jesus, ela não diz apenas filho de Davi, ela diz Senhor. Quando ela chama a Jesus de Senhor, ela diz: estou aqui para te servir, estou aqui para humildemente me colocar diante do teu poder e diante do teu senhorio. Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Davi, rei de Israel, eu sei, Senhor, que tu reinas. Perceba que o que Jesus fala para ela é similar ao que ele falou para o centurião. Jesus disse para ela: grande é a tua fé, mulher, grande é a tua fé. Grande, você sabe o que é isso? Ser reconhecida por Jesus como alguém que tem uma grande fé. A gente às vezes se compraz em dizer para o outro: a minha fé é pequenininha. Eu sei que eu tenho uma fé pequenininha. Isso não deveria nos comprazer, isso não deveria nem ser troca de informação nossa. A gente deveria se envergonhar de dizer que tem uma pequena fé. Jesus asseverou os discípulos, chamou a atenção deles um monte de vezes. Vocês ainda não têm fé? Disse uma certa vez. E outra vez disse: mas a fé de vocês está tão esmirrada desse jeito, vocês não se utilizam dela. Porque eles tinham um pouquinho de fé, conheciam um pouquinho, criam um pouquinho, mas tinham receio, eram tímidos para se lançar nos braços da autoridade do Senhor. E essa mulher diz: Senhor, filho de Davi. Ela grita, porque ela está clamando. Eu estou aqui falando calminho com vocês. Tal é a aflição dela, tal é o volume como ela clama. Você já viveu isso? Você já viveu algum momento que você clamou gritando, pedindo socorro a Deus, como quem dizendo: se o Senhor não se mover agora, acabou tudo para mim? Você já teve um momento com o Senhor que você teve a oportunidade de fazer isso, e a sua motivação não era surpreender alguém que estava junto com você orando, a sua motivação em gritar o socorro de Deus não era para que alguém visse que você tinha essa liberdade, mas num momento que você cuidou que ninguém estava perto, em um lugar retirado, você já teve a oportunidade de clamar, de gritar pelo socorro de Deus, em que mesmo que você não saísse daquele lugar com solução, pelo menos a janela do templo era aberta para a gente não ficar com calor. Não é verdade? E acontece uma coisa interessante na vida de quem clama. Agora pode olhar para cá, esquece a janela. Acontece uma coisa muito interessante na vida de alguém que tem a ousadia de gritar pelo socorro de Deus. Quando acaba de gritar, pode até a solução não ter chegado, mas uma coisa vai acontecer. Vai vir um descanso no espírito daquela pessoa, não uma acomodação, mas como que Jesus vindo e tocando, dizendo: calma, calma, porque está no meu controle. E quando eu oro e entendo que aquilo que eu estou orando está no controle de Deus, eu já começo a descansar ali, eu já começo a me acalmar ali, porque eu sei que a minha oração foi recebida. A questão aqui não é a oração ser respondida, é a oração ser recebida diante do altar de Deus. Então, quando eu tenho entendimento que a minha oração é recebida diante do altar de Deus, acolhida pelo Senhor, é o primeiro estágio que me faz começar a descansar. Bom, agora eu já falei com Ele, eu já tenho certeza que Ele ouviu. E isso não é para questão divina, é para nosso sossego, é para nosso descanso. Eu oro, tenho certeza que Ele ouve. Quanto a fazer, vai ser no momento dele, na hora dele, do jeito dele. Você pode dizer amém? Essa mulher clama ao Senhor. Ela deixa sua filha em casa endemoniada. Será que ela deixou a casa trancada? Será que ela deixou a casa fechada, igual alguns pais e mães às vezes têm que fazer com seus filhos? Amarrar, algemar a cama ou algum móvel da casa pesado, para que ele não pegue tudo da casa e venda para consumir droga ou troque por droga? Será que o que ela teve que fazer para manter a sua filha em casa? Será que alguém ficou com a menina?
Será que elas moravam só as duas sozinhas? O texto não diz nada. Mas o texto se ocupa em dizer que ela deixou a sua casa, deixou aquilo que ela não conseguia resolver, deixou para trás e foi em busca do Senhor Jesus. Por que não pensarmos nisso? Que existe alguns momentos que a gente tem que deixar algumas coisas que a gente luta tanto tempo para trás e irmos buscar o Senhor Jesus. Porque se Ele não fizer na nossa busca, nós não conseguiremos fazer. Isso não é apologia à inércia. Não, agora eu creio nisso, não vou fazer nada, vou cruzar meus braços, nem trabalhar vou. E o dinheiro, se Deus quiser, Ele vai trazer. Se não trouxer, porque não é da vontade dEle que eu tenho dinheiro para comprar o que eu tenho que comprar ou pagar quem eu tenho que pagar. Não estou fazendo apologia a isso. Eu estou dizendo que, a partir do momento que eu luto por algo e eu não consigo realizar, e eu decido deixar aquilo onde está e ir buscar o Senhor para ter uma solução para aquilo, começou o primeiro passo da minha vitória. Quando eu consigo me desligar de algo para ir em busca do Senhor Jesus. Agora eu quero pensar com você no oposto. Quando coisas subitamente vêm à minha mente e eu inculco aquilo está preso dentro da minha mente, e ao invés de eu buscar no Senhor a solução, eu não busco mais do Senhor a solução. Eu acho que eu vou resolver com a minha própria força. Eu acho que eu vou resolver com a minha própria capacidade. Isso é o oposto da fé. Essa é a contramão da fé. Isso é cair no mesmo jugo que o povo de Israel caiu. E o Jeremias teve que dizer: não se glorie, seja forte, mas não se glorie forte na sua força. Seja sábio, mas não se glorie o sábio na sua sabedoria. Seja rico, mas não se glorie o rico na sua riqueza. Mas se alguém quiser se gloriar, glorie nisso, em me conhecer e saber que eu sou Deus e que executo justiça e juízo na terra e beneficência, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Deus se agrada em fazer justiça, Deus se agrada em fazer beneficência, Deus se agrada em abençoar um filho seu. E Jesus na terra diz que olhava para as pessoas como ovelhas que não tinham pastor, ou seja, que estavam à mercê da garra da presa, de qualquer predador. E Jesus via as pessoas assim, sem alguém que as protegesse, e a Bíblia diz que ele se enchia de misericórdia por causa delas e de interesse em socorrê-las a partir do momento que elas quisessem o seu socorro. Porque existem circunstâncias na vida de uma pessoa que ela sabe quem poderia socorrer e resolver, mas está tão presa àquilo que está vivenciando que esquece que o nosso socorro continua vindo do Senhor. Eleva os meus olhos aos montes, Salmo 121, de onde me virá o socorro? E por que ele olhava para o monte? Porque o monte eram as fortificações que, no sentido bélico de guerra para Jerusalém, era uma proteção natural contra a invasão de outros exércitos. Mas tinha um outro motivo: nos montes tinham altares erigidos a vários deuses, inclusive os altares para o Deus vivo de Israel, que iam sacrificar, mas tantos outros deuses também, pseudos deuses. E o salmista diz: eu elevo os meus olhos aos montes, ergo a minha cabeça e olho os montes. E ele pergunta: de onde me virá o socorro? Isso quer dizer que ele olha para os montes e ele sabe: meu socorro não vem daquilo ali. E aí ele ergue mais a sua cabeça e diz: meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Quem pode dar glória a Deus, aproveita, porque é dele que vem o nosso socorro. Mas às vezes nós nos encontramos agindo como se não viesse dele. Mas eu quero reiterar o que a palavra diz, que o nosso socorro continua vindo do Senhor. Amém. E essa mulher entendeu isso. E entendendo isso, ela foi em busca do Senhor Jesus. E indo em busca do Senhor Jesus, ela proclama isso acerca dele: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mas não era para sua filha? Por que ela diz tem misericórdia de mim? Você já sabe que eu vou falar sobre isso. Porque a situação da sua filha incomodava, a situação da sua filha importava para ela. Ela queria solução para aquilo. É diferente do pai e da mãe, que nem está aí, nem se importa. É diferente do filho e da filha, que nem está aí. Para a mãe e para o pai é diferente. Ela se importava com a sua filha. Existem coisas na sua vida humana que você se importa. Então, se isso te importa, qualquer coisa aflitiva nesta pessoa ou neste assunto também vai trazer a circunstância aflitiva a você. E são motivos base
para a gente levar isso diante do altar de Deus e clamar por misericórdia dele, sim ou não, irmãos? E a Bíblia diz então que ela clama ao Senhor e ela diz: tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoninhada. Um espírito imundo. Imagine você morando numa casa com alguém que tem um espírito imundo, que tem práticas de imundícies, que é dominada pelo demônio. Imagine. Nem você quer imaginar, pois essa mulher também não escolheu viver isso não. Mas aconteceu na vida dela. Aconteceu na casa dela. E ela não tinha o privilégio de conhecer ao Deus verdadeiro, não tinha o privilégio de conhecer o Senhor Jesus. Mas ela se apropriou de toda a informação que ela teve. Ela não pôs dúvida no nome de Jesus. Será que ele faz? Será que ele é? Será que ele não é? Não. Ela se lançou. Ela pegou toda a sua necessidade, transferiu para a sua fé, e ela lançou sobre Jesus. Eu não sei como te dizer isso, mas certo é que aquilo que lhe era aflitivo, aquilo que era necessário para ela resolver, ela transforma isso num poder de fé tão grande que ela clama. Ela não tem vergonha das pessoas, ela não se limita por causa das pessoas, ela está andando e ela está clamando ao Senhor, e ela diz: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ela pegou Jesus na sua alça de mira, ali está Jesus, e ela começa a gritar. Mas quando ela começa a gritar a Jesus por socorro, o texto diz que ele não responde palavra, que ele não diz coisa alguma. Ela está vendo Jesus, ela está clamando. Jesus não para, Jesus não vira para trás. E o texto diz no versículo 23, que os discípulos apressam o passo, chegam ao pé dele, ou seja, junto a ele, e eles dizem, os discípulos dizem: despede, é que ela vem gritando atrás de nós. Só que tem um pequeno detalhe, se você está com a sua Bíblia aberta, no versículo 23 de Mateus 15. Os discípulos rogam. Os discípulos chegam junto dele rogando-lhe. Preste atenção. Eles não estão incomodados com a situação da mulher. Eles não estão incomodados com a situação aflitiva que ela está vivendo. Eles estão incomodados porque eles estão andando e ela vem gritando, ela vem fazendo um barulho, ela vem fazendo um escândalo. E eles não querem isso. E eles então rogam a Jesus. Eles não rogam a Jesus: olha que mulher necessitada, olha a sua filhinha como deve estar, atende o que ela precisa, Senhor. Não, eles rogam porque estavam incomodando eles. Você já percebeu, já pensou, já que o tema é falando com Jesus, quando nós nos damos a falar com Jesus e isso incomoda pessoas? Você sabia que isso é uma das grandes verdades espirituais? Que quando alguém se posiciona na família para começar a falar com Jesus e outros não estão falando, há uma inquietação espiritual nas outras pessoas? Porque alguém começou a falar com Jesus, alguém começou a dizer para Jesus o que está acontecendo ali, alguém começou a se importar. E se é então uma questão que tem espíritos malignos atuando de uma forma severa, então há uma inquietação no mundo espiritual. Quando você pisa num formigueiro, que ele está todo cheinho, de um bonitinho, você pisa e não percebe que pisa, daqui a pouco você sabe que pisou, porque as formigas estão já te ferroando o pé. É assim no mundo espiritual. E a Bíblia então diz que os discípulos, ao invés de se comoverem pela situação da mulher, aflitiva da mulher, eles estão incomodados com o jeito como ela grita, com aquilo que ela fala. E eu tenho que pensar que quando alguém chama Jesus de Senhor, e quando reconhece que ele é o filho de Davi, herdeiro, ele reina, ele é rei, e aquela pessoa que está clamando é súdita, isso sim tem que trazer perturbação espiritual. E eu tenho que compreender que não havia nos discípulos o mesmo espírito que havia em Jesus, que eles tinham os nomes de discípulos, mas não eram verdadeiros. E isso não é fácil de reconhecer, não é fácil de ver, quando a gente percebe que pessoas que deveriam estar juntas no clamor, são oponentes ao clamor, elas são contrárias àquilo. Isso deveria ser uma frustração.
para quem não tem relacionamento com Jesus ainda, porque para quem está tendo e sabe a quem está clamando e sabe do que precisa, aquela mulher não queria nem saber de discípulozinho de Jesus, não. O negócio dela era clamar por Jesus, porque ela sabia onde ele apertava o calo, e ela já tinha feito de tudo para resolver. Claro que tinha. Se ela se move para ir em busca de Jesus, é porque ela já tinha tentado resolver de tudo quanto é forma e não conseguiu. Acha que seria um discípulozinho irritado com seu grito que ia fazê-la parar? Mas talvez desse número que está aqui hoje, que não é tão grande, há pessoas aqui que um dia já começaram a se lançar em Deus, se relacionar com o Senhor, mas por conta de uma opinião alheia, alguém que não gostou, alguém que não apreciou, você parou, retroagiu. Ei, em nome de Jesus Cristo, ela não parou. Jesus disse: grande é a tua fé, porque ela não parou, ela não desistiu. Talvez ela estivesse gritando mais do que eu estou aqui, agora que eu percebi que eu estou gritando muito. Mas o texto diz que os discípulos disseram para Jesus: despede-a. Isso não foi um conselho, porque o texto diz que eles rogam: por favor. A questão não era misericórdia com a mulher, era misericórdia para com eles. Por favor, atende ela logo, para ela ir embora logo, para a gente ficar em paz. O nome disso é insensibilidade. O nome disso é falta de amor ao próximo. O nome disso é falta de saber quem é no mundo espiritual, posicionamento no mundo espiritual. Eu sei que isso não acontece com você, eu sei que você nunca fez isso, nem nunca passou por isso, mas essa mulher passou. E o texto diz que eles disseram: despede-a, que ela vem gritando atrás de nós. O incômodo deles é o grito da mulher. O incômodo deles não é a menina, a filha da mulher que está lá com o espírito imundo. O negócio deles é eles, quando a reputação deles vale mais do que a necessidade de alguém. Você já viveu isso? Já passou por isso? Já viu isso? Quando a reputação de alguém vale mais do que a questão que está acontecendo e que precisa de uma solução. Para a felicidade dela, quem ia decidir ali era Jesus. Porque se ele deixa na mão de Pedro, se ele deixa na mão de Tomé, se ele deixa na mão de João, se ele deixa na mão de qualquer outro, lá do André, seria uma decepção. Mas ela está falando com Jesus. Ela não está gritando por discípulo de Jesus, porque tem hora que até o discípulo de Jesus falha, porque pensa que o conhece, mas na verdade quem mais conhecia ali Jesus era aquela mulher, que não o conhecia. Ela teve a sensibilidade espiritual, e não existe uma oração que se faça com sensibilidade espiritual que não atrai a atenção de Jesus. Não há possibilidade. O problema todo é fazermos orações insensíveis. Mas o texto diz que eles dizem: despede-a, porque ela vem gritando atrás de nós. Nós só queremos que ela cale a boca. Deixa ela lá com o demônio lá, deixa tudo ficar, mas se ela não viesse gritando, a gente estaria em paz. Quando a gente vive uma paz falsa, sabendo que se a gente atuasse em alguma coisa, daria solução para alguma coisa. Isso é uma paz falsa. Quando a gente se acomoda na hora que deveria agir. E tem muita gente que erra o contrário. Ao invés de se acomodar em algum momento, se calar, age na hora errada. Não é isso que Provérbios 3 diz? Há tempo de falar, mas há tempo de calar. E se há um tempo de se calar, é quando Deus está agindo. O povo está lá, o deserto de Faraó, o mar à frente. Está todo mundo doido. Moisés ora, antes de ele fazer qualquer coisa, ele diz: aquietai-vos, fique quieto e vede o livramento do Senhor. Porque tem gente tão exaltada, nervosa, que Deus está trazendo livramento, mas ela não consegue ver, porque está tão inquieta. Mas quando nós estamos diante do Senhor, e quando a quietude dele vem ao nosso ser,
a gente consegue ver Deus agindo. Profetizo com a palavra que estou compartilhando, que os seus olhos serão abertos e os meus também, para vermos a ação do Senhor na nossa vida, na nossa casa, na nossa igreja, na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país e no mundo. Quem pode dar glória a Deus, aproveita! Amém. E a Bíblia diz então que o Senhor Jesus parece que ele pega a vibe dos discípulos, do descaso, mas ele está só testando. É preciso enxergar isso aqui. Ele diz: eu não fui, os discípulos rogam que ele atenda a mulher. Ele disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ele está testando os discípulos, está testando a mulher que grita por socorro. E me permita dizer, eu vou repetir uma frase que tenho falado aqui há alguns dias: a gente canta coisa que a gente não faz. A gente canta tipo assim: cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Mas parece que para alguns é de diminuir um pouco mais, que a gente não vê a verdade do que a gente canta como real. Se tem uma provação, a gente não vê ali uma possibilidade de conhecer mais o poder de Deus e nos envolvermos mais com Ele e ficarmos apegados. A gente canta isso. A gente tinha que mudar essas estrofes, viu? Porque em grande parte isso não é um julgamento, mas uma apreciação de que quando a nossa fé é provada, parece que não é uma oportunidade da gente crescer um pouco mais. Parece que é uma oportunidade da gente falhar. Agora eu lhe pergunto: para que fé, se eu não precisar me utilizar dela em momento algum? Para que dizer que eu sou infiel, se eu sou fiel, se eu não tive oportunidade de ser infiel? Li isso uma vez num livro, nunca esqueci, que ninguém pode dizer que é fiel ao Senhor sem ter tido oportunidade de ser infiel. Eu tive a oportunidade de ser infiel, não fui, eu fui fiel, então está comprovado, eu sou fiel. Agora, se eu não fui desafiado na minha fidelidade, eu não posso dizer que eu sou fiel. Se eu não fui desafiado na minha fé, eu não estou dizendo que eu quero. Irmão, ore por mim, Deus tenha misericórdia. Não é isso. Não estou me colocando aqui como alvo, não. Mas eu estou dizendo que se a minha fé, aquilo que eu digo ter em relação ao Senhor Jesus, que é resultado do relacionamento com Ele, não for posto à prova, como eu vou saber se eu tenho uma verdadeira fé no Senhor? Vai ser uma tese, uma teoria, um conto, e que eu vou, não, Deus me livre que isso venha. Não, ao contrário, em nome de Jesus. Olha, eu venci aquela luta assim, vou vencer essa de novo em nome de Jesus. E a gente vai dizer como Paulo: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Por quê? Porque a fé foi a base do meu relacionamento com a graça que Jesus trouxe para mim. Você pode dizer amém a isso? Essa mulher não conhecia nada disso, mas ela tinha uma grande fé, porque quem diz que ela tinha era Jesus. Se Jesus disse que ela tinha, então acabou o assunto, ela tinha. Mas como ela manifestou a fé? Não, ela manifestou a fé porque ela gritou: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Foi notório. Não, a pá de cal não foi essa. A pá de cal não foi os discípulos clamarem para Jesus fazer o que ela estava pedindo para ela parar de gritar. Não, a pá de cal foi o silêncio de Jesus, como é para muitas pessoas. Ora, acho que Deus não me ama mais. Ora, acho que Deus não se importa comigo. Ora, e nada acontece. Acho que Deus não me ama. Acho que Deus... Eu vou falar uma coisa grave. O diabo está soprando na mente de muitas pessoas: acho que Deus não existe. Se isso começar a se insinuar na sua mente, repreende, porque é demônio, porque é diabo. É sim. Parece que ele tem convencido muitos que se disseram cristãos em um momento que ele é uma lenda e não é real.
Não obstante ao fato dele ser real, para muitas pessoas já deixou de ser real. O Rodrigão porque ele vai vir aqui começar a dedilhar o violão. Então para ele deve ser real. A Bíblia diz então que quando Jesus diz, eu não fui enviado para ela, o que Jesus diz, literalmente, você pode querer ajudar a frase, mas o que está escrito verbalmente não estou aqui por causa dela. Mas se você olhar o contexto, Jesus estava ali por causa dela. Mas por que Jesus disse, não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel? Para confrontar a fé. Para confrontar, para que ela pudesse exprimir, expressar o que realmente estava dentro dela. Para os judeus, quem não era judeu era gentil e era chamado de cão. Eles consideravam, como a maioria ainda consideram hoje as outras nações, como gentalha. Quando Jesus emprega a expressão não convém tirar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos, ele está falando de algo que estava já presente na mente dela, pelos judeus, que para eles ela era um cão, como as outras nações que não eram judias. E Jesus diz, não é bom pegar o pão dos filhos e colocar à disposição dos cachorrinhos. Só que tem um detalhe, quando Jesus diz isso, o versículo anterior diz que ela já havia chegado onde ele estava e já tinha se prostrado diante dele. E o interessante é que o versículo 25, o evangelista Sérgio diz assim, então chegou ela e adorou-o dizendo, ela chega e adora a Jesus dizendo, falando. Ela diz, Senhor, socorre-me. Quando ela diz, Senhor, socorre-me, ela diz, Tu és Senhor e eu sou a serva, a escrava. Quando ela diz, socorre-me, ela diz, só o Senhor tem o que eu preciso. Você já falou com Jesus assim alguma vez? E Jesus dá uma dura. Ele diz, não convém pegar a bênção que é dos filhos e deitar a quem não merece, aos cachorrinhos. E a figura é exatamente essa, um animalzinho doméstico que está embaixo da mesa esperando cair uma migalha. Sabe o que é isso, né, pastor Gino? Né, irmã Lelê? A figura é um animalzinho doméstico que está embaixo da mesa esperando cair alguma migalha. Eu me lembro, minha irmã Lúcia, quando a Ruth foi catar espigas na terra de Boaz, que ele diz uma coisa para os seus servos. Permite-me usar, ele diz, deixa cair um pouco de espigas boas e cheias aí, para abençoar essa menina, porque ela honra a sua sogra. Ajuda ela, deixa cair coisa boa para ela.
É isso que me veio à mente agora. Como quem quer dizer, ela não vai viver somente de uma coisa que é perdida ou de alguma coisa que é refugada. Deixa cair coisa boa para ela. Está caindo coisa boa da mesa do Senhor aqui. Eu tenho que lhe dizer isso. Porque a linguagem, a figura de linguagem, ela entendeu. Os filhos comem do que está sobre a mesa. Os cachorrinhos comem do que cai embaixo da mesa. Ela entendeu. E ao invés de ela ficar furiosa igual alguns ficam, ela disse: o Senhor está certo. O Senhor está me levando a entender uma coisa agora. O pão do Senhor é para os filhos na mesa. E o Senhor disse que não convém pegar o pão e dar para os cachorrinhos. Mas eu me lembrei de uma coisa: os cachorrinhos não morrem de fome. Eles sobrevivem de quê? Das migalhas que caem da mesa. As migalhas que caem da mesa são suficientes para manter os cachorrinhos vivos. E eu tenho que pensar, nessa hora, Jesus pega o cachorrinho que é ela, eu estou viajando na história, põe no colo, e ele está sentado à mesa, e ele põe o cachorrinho no colo. Agora você vai comer das melhores iguarias que eu tenho. Sua fé foi provada, foi testada, você foi aprovada, está promovida à mesa de Deus. E quem é promovido à mesa de Deus pode ser um aleijado, como o filho de Saul. Pode ser alguém que não tem mérito nem crédito, mas por conta da sua manifestação de pé, é graduado à mesa de Deus. E quem sabe hoje, nesta noite feliz, nesse santo lugar, você pode pensar: estou sendo preterida, estou sendo preterido, estou sendo deixado. Mas nesta noite, por causa da sua fé, Deus está te promovendo à mesa de Deus. Aqueles cantos que a gente gosta de cantar, a mesa do banquete, que não é fácil de estar. No Santo dos Santos, que a gente gosta de cantar, mas não é fácil de estar. Na maioria quem canta isso, a metade nunca foi lá, nem sabe o que é isso. É poesia. Mas eu quero concordar com uma frase do hino: quem já esteve lá não se contenta com outro lugar. Não, quem já esteve no Santo dos Santos, em intimidade com o Senhor, não se contenta com qualquer coisa a não ser estando lá. Bendito seja o nome do Senhor. E o Senhor diz: ó mulher, grande é a tua fé. Seja isso feito para contigo, como tu desejas. Já pensou, Juliana e Miriam, Jesus dizer: vai ser feito como você deseja? Porque o seu desejo foi eu quem gerei dentro de você. Então vai ser feito como você deseja. Já pensou? Você sair hoje daqui com isso ecoando dentro do seu espírito? E o texto diz: e desde aquela hora a sua filha ficou sã. E aí Marcos, que vai mais além, diz que ela chegando à sua casa, tem Marcos 7, 29 e 30. Ele diz: o demônio saiu dela e a achou deitada sobre a cama. Isso com certeza é um testemunho de que ela não se aquietava e não descansava sobre a sua própria cama. Fique de pé.
eu quero pegar carona. Não, continua tocando por misericórdia. Eu quero orar com você sobre isso. E por que não dizer que isso convém a todos nós? A cama que era para ela descansar, ela nem se deitava nela, porque não tinha descanso. Mas quando o demônio saiu, ela estava deitada sobre a cama. Tal era o cansaço, o enfado físico. Então a saída do espírito maligno fez com que o seu corpo conseguisse descansar no lugar certo, na cama. Eu quero orar com você sobre isso agora. Não obstante ao fato da Bíblia dizer que não será aqui o nosso descanso, no lugar que a gente deveria descansar, às vezes a gente não consegue repousar. No lugar onde a gente deveria se sentir feliz, que é a nossa casa, nem sempre isso acontece. E quando eu me refiro à cama, eu me refiro a tudo que seja o lugar certo da gente fazer e satisfazer. E eu quero convidar você à oração em nome de Jesus, para que tudo aquilo que está transtornando um propósito de Deus na sua vida, quer seja na área espiritual, emocional, sentimental, física, e até mesmo financeira, até mesmo profissional, porque todo o nosso ser diz respeito ao Senhor. Eu quero orar com você agora em nome de Jesus e declarar pelo poder de Deus que a glória do Senhor ache lugar na sua vida, e que no seu desafio de fé você não retroaja, você não volte atrás, você avance. Ainda que a palavra de alguém lhe pareça um insulto, mas você não vai voltar atrás, porque você sabe o objetivo que você tem. Você não vai sair da casa de Deus, da casa de oração, porque você entende que aqui é o excelente lugar para você cultuar ao Senhor, como existem tantas outras casas de oração nesta cidade. Amém? Seja assim. Mas eu quero orar com você agora. Feche seus olhos. Bendito Espírito Santo, bendito Senhor, ministre, Senhor, agora sobre cada um de nós, Senhor. Toca com teu poder. Alguns aqui, como eu, alguns trouxeram uma carta para colocar naquele lugar ali, uma carta para Jesus. E por certo, outros irmãos que não trouxeram ainda, nem hoje, vão trazer na próxima quarta, um escrito para colocar diante do Senhor como memória, para ser alvo da nossa oração, Senhor. Ó Deus, e nós sabemos que a muitos o Senhor já tem respondido, nós sabemos que a muitos o Senhor já tem falado, porque o Senhor tem nos movido em fé. E ainda que uma carta para Jesus pareça algo infantil ou algo esquisito, para nós não é. Pode ser para quem não quer fazer, pode ser para quem não quer manifestar fé, mas para nós é um veículo de relacionamento. Pai, em nome de Jesus, move agora, Senhor, com teu poder, move agora, Senhor, com a tua graça, sobre cada vida, sobre cada pessoa. Manifesta agora o teu poder, Senhor, desse aspecto da vida da minha irmã, do meu irmão, que não está havendo descanso, que não está havendo, meu Pai, condições de repouso, de estar na postura certa. Que a glória do Senhor se manifeste, trazendo aquilo que cada um precisa, Senhor. Move com a tua mão, move com o teu poder, Senhor. Age, Deus, para que no desafio da nossa fé, a resposta tua, aquilo que o Senhor vai ver é: grande é a tua fé, meu filho, minha filha, grande é a tua fé, aleluias. Oh, glória a Deus. Manifesta, Senhor, o teu poder, manifesta, Senhor Deus, a tua glória, a tua graça, manifesta, Senhor Deus, em nome de Jesus. Move, Senhor Deus, com a tua mão, em nome de Jesus, Senhor. Que caia por terra toda desconfiança, todo descrédito ao Senhor e à tua palavra, e que nós todos vivamos, Senhor Deus, um renascimento,
um renovo, uma restauração. Nós pedimos perdão ao Senhor quando agimos errado, quando nós agimos diferente daquilo que a gente diz. Pai, toca com teu poder em nós, em nossas vidas. Como diz a harpa, eis que surge um povo forte, revestido de poder, que não teme nem a morte, quem a Ele pertencer. Aleluias. Que o Teu Espírito agindo em nossa vida proclame dentro de nós toda a vontade de Deus, todo o Teu propósito, Senhor, todo o Teu querer, toda a Tua vontade, que tudo seja para a Tua glória. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, ministra essa certeza em cada um de nós. Ministra, Senhor Deus, essa certeza de relacionamento em cada um de nós, Senhor. Toca com Teu poder, Senhor, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Nos mova, Senhor, nos mova as águas vivas de Deus, as águas vivas do Senhor, águas que movimentem o nosso ser, águas que nos tirem da nossa letargia, da nossa paralisia. Oh Deus, tudo que o Senhor conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança, e nós queremos viver a salvação, a libertação, a cura, os prodígios que o Senhor conquistou. Nós queremos vivê-los, Senhor, em o nome de Jesus. Você quer viver isso?